Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje vamos falar da derrota do Atlético lá nos Aflitos por 1-0 e do empate entre Cruzeiro e Vasco da Gama em Varginha por 1-1. Comigo aqui no estúdio, Guilherme Guimarães, repórter Super FC, e Rômulo Abreu, também repórter Super FC. Tudo bem com você, Guilherme? Tudo tranquilo, um abraço aí para o internauta que acompanha mais uma vez o Esporte.com. Vamos falar desse tropeço do Atlético, né, nos estádios dos Aflitos lá em Recife, e também falar do empate do Cruzeiro jogando em Varginha, né, que com muita gente, nem o ET gostou do jogo. Então a gente vai comentar esse resultado aí porque ficou ruim para o Cruzeiro. É um prazer tê-lo aqui comigo novamente, Rômulo. Como você está? E aí, o que você achou desse fim de semana? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Leandro? Vamos falar dessa rodada aí que teve polêmica, né? Teve polêmica no jogo do Cruzeiro, declaração pesada aí do Roth, do Fábio, o jogo do Atlético também, essa derrota aí, perdeu mais uma oportunidade, né, de bater um time que bem inferior ao Atlético, apesar das dificuldades de jogar lá em Recife, mas perdeu uma oportunidade que não poderia para quem quer ser campeão, né? Então vamos repercutir isso aí. E para começar já falando de Atlético e Cruzeiro, vamos mostrar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e em seguida os resultados do fim de semana? Está aí a classificação do campeonato, com o Fluminense com 53 pontos, o Galo com 51, o Grêmio com 48 e o Vasco com 43. O Cruzeiro é apenas o oitavo, né? Tem 35 pontos. Virando a página, o Flamengo segue na ponta da degola com 28 pontos, mas tem um jogo a menos, como o Atlético Mineiro. O Sport Recife tem 24, é o primeiro da zona de rebaixamento. O Figueirense é o 18º, o Palmeiras é o 19º com 20 pontos. Mesma pontuação do Lanterna Atlético Goianiense, que venceu o líder por 2-1 lá em Volta Redonda, né? Tem 20 pontos. Agora os resultados da rodada 25, o Fluminense perdeu, como eu havia dito, para o Atlético Goianiense por 2-1 e o São Paulo bateu a Portuguesa por 3-1. Agora os jogos de domingo, o Bahia venceu de virada o Figueirense 1-0, o Palmeiras perdeu o clássico para o Corinthians 2-0, Cruzeiro e Vasco 1-1, o Santos também de virada bateu o Curitiba 2-1, o Náutico bateu o Galo 1-0, Ponte Preta e Botafogo fizeram o jogo mais feio da rodada 0-0, Flamengo e Grêmio fizeram um bom jogo lá no Engenhão 1-1 e Inter e Nacional e Sport 2-2 lá no Beira-Rio. Vamos começar falando do Atlético, Guilherme. O que você achou desse jogo? Como é que você viu esse tropeço do Atlético lá nos Aflitos? A gente que acompanha sempre os jogos dos times mineiros, principalmente, né, obviamente, Cruzeiro e Atlético na Série A, a gente vê que o Atlético, em determinado momento das partidas, ele mostra muita força e o torcedor fica até empolgado com a possibilidade de reação do Atlético, justamente até quando começa perdendo. Nesse jogo contra o Náutico foi diferente. O Atlético não mostrou esse poder de reação, estava praticamente engolido pelo Timbu lá no estádio dos Aflitos e até tomar o primeiro gol, uma falha ali da barreira, né, que abriu e realmente vendeu o Vitor. Na minha opinião, aí, muita gente falando que foi falha do goleiro do Galo, eu não vejo dessa forma. Não tem a menor chance. Né, não tem a menor chance realmente para ele, porque a barreira abriu, realmente abriu mesmo. O jogador não pode ter medo de tomar bolada e se foi por isso, realmente foi lamentável, porque não é uma barreira, né? porque realmente foi o resultado que confirmou a derrota do Atlético diante de um time como o Rômulo fez bem a abertura dele aqui no programa, não pode perder. O Náutico é um time que está crescendo no campeonato, não é um time que tem pretensões maiores no Campeonato Brasileiro, né, uma Libertadores, vai ficar aí nessas posições intermediárias. Então, ou seja, o Atlético desperdiçou uma boa chance de assumir a liderança com um jogo a menos no campeonato. E você, Romulo, como você viu esse Atlético que, na verdade, hora nenhuma, ele realmente ameaçou o time lá de Pernambuco, né? Parecia que quem estava lutando pelo título era o Náutico, né? Uhum. Jogou com muita vontade, a vibração ali na hora do gol, os jogadores teve até um excesso ali no final, né? O Josa ali fez uma falta desnecessária, muito violenta, mas parecia que quem estava lutando pelo título era o Náutico. O Atlético fez uma partida realmente irreconhecível. Concordo com vocês, aí não teve falha nenhuma do Vitor, ele até salvou na defesa do pênalti, né? E ali a barreira tá na frente, na hora que ele vê a bola chegando já tá muito em cima, não dá tempo de reagir mesmo. Não acho que teve falha, a barreira abriu, a barreira pulou. E o que eu percebo é que o Atlético, toda vez que ele tem a oportunidade de assumir a liderança, ele parece que treme, ele parece que sente a pressão.
de repente falta um equilíbrio emocional. Sabia do resultado do jogo do Fluminense, o Fluminense já tinha perdido no sábado, então era só fazer a parte dele. A gente sabe a dificuldade que é ganhar do Náutico. O Náutico não costuma perder dentro de casa, não. Mas o Atlético sabia que era só fazer o papel dele, era só continuar jogando como estava jogando e sentiu, né? Sentiu a pressão de ter a liderança nas mãos aí. Então, de repente, acho que o que está pegando no Atlético é uma questão emocional mesmo. Lembrando que a gente já trabalhou com o Cuca aqui em Minas, quando ele assumiu o Cruzeiro, a gente via isso claramente, né? Que o time do Cruzeiro se destabilizava emocionalmente justamente nessas horas de chegar para vencer alguma coisa, né? Tem uma pergunta aqui do Geraldo Magela, aqui de Belo Horizonte. Essa pode ser para você, Guilherme. Será que o Atlético vai ser campeão este ano ou a novela vai ser a mesma? Pergunta não, né? Ele tá brincando. O detalhe a gente já comentou isso aqui várias vezes, o Atlético tem tudo para ser campeão brasileiro esse ano. Faz uma campanha totalmente diferente das que ele já vinha apresentando nos últimos campeonatos brasileiros de pontos corridos, a melhor até então. Né, o time que bateu recordes nessa edição do campeonato, tem um jogo a menos e tem poucos pontos de diferença para o líder, que é o Fluminense. Então, ou seja, o Atlético tem tudo para reassumir a liderança, já que vai fazer esse jogo atrasado com o Flamengo, um Flamengo que está muito desestabilizado, muito desestruturado e também vive problemas emocionais do elenco. O Dorival não consegue dar uma cara para o Flamengo. Então, ou seja, o Atlético ainda tem boas chances de ser campeão, não pode realmente deixar o Fluminense se distanciar, tem que pensar em ultrapassar o tricolor carioca na tabela para poder dar alegria para o torcedor no fim do ano. É possível. É possível, né? É possível. E lembrando ao internauta que vocês podem participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online e mandar sua pergunta aqui pra gente. Tem outra pergunta aqui do Chico, de Ibirité, ele falando, na verdade é um comentário dele, né? Falando que se as condições do gramado, o calor e a chuva não prejudicaram o Atlético, Rômulo? Pode ser. Isso interfere sim, né? Tava bastante calor lá em Recife, foi comentado. Mas o jogador de futebol está acostumado com esse tipo de situação, né? Joga na chuva, joga no calor. Ele aprendeu a jogar bola assim, né? Justamente, né? Eu imagino que em categoria de base ali, os atletas pegaram muito campo difícil, muito sol, pino na cabeça. Então isso não é desculpa definitivamente. Pode interferir, o jogador se desgasta mais, sai de campo saturado mesmo. Mas essa desculpa aí realmente é inaceitável. Lembrando que o Náutico já teve alguns bons resultados lá nos aflitos, ele ganhou algumas semanas atrás o São Paulo por 3-0, né? Não deu a menor chance pro time lá do Ney Franco, né, Guilherme? Não, jogar lá nos aflitos é realmente difícil, né? O Cruzeiro conseguiu um empate no início do Campeonato Brasileiro, 0-0, muito difícil. Que foi. O detalhe é que a gente está falando de gramado, essa questão influencia bastante. O Náutico, os jogadores do Náutico estão muito acostumados, sabem onde são todos os buracos ali, os desníveis do gramado dos aflitos, e o Atlético até então pode ter sentido essa dificuldade de gramado, mas não só isso pode ser desculpa para uma derrota. A gente tem que avaliar realmente o comportamento dos jogadores em campo. E isso foi muito ruim. Apesar que a gente também teve um lance polêmico nesse jogo, né? O Neto Berola foi puxado pelo pescoço dentro da área, na minha opinião, houve pênalti. E o pênalti que foi marcado em cima do Araújo, eu não vi pênalti. O Vitor tentou encostar na bola, mas não encostou na bola. Sério que você não viu pênalti ali? Não. Pra o Araújo mim foi pisa pênalti, no braço e o Vitor deveria ter sido expulso do jogo. Não, eu não concordo. Eu acho que não foi pênalti. O Araújo ainda pisou no braço do Vitor. Ele pode ter saído um pouco atrapalhado, mas ele não encosta no jogador. Totalmente desembestado. Pra mim, ele saiu atropelando. Ele não encosta no jogador. É o jogador que encosta nele e ainda pisa no braço. Eu não enxerguei pênalti naquela jogada. Peraí, o jogador do Náutico pisou no braço do Vitor? Sim. Nossa Senhora. Hoje vocês vão ver que eu e o Guilherme a gente não está concordando muito não, senhores. Mas se tratando de briga pelo título, a gente tem um jogo agora muito importante entre Atlético e Grêmio. O jogo é no Independência, a torcida do Atlético tem que comparecer em grande número mesmo. É praticamente a primeira final que o Atlético vai fazer nesse Campeonato Brasileiro, né, já que também vai pegar o Fluminense aqui no Horto. Rômulo, o Grêmio, a gente viu ontem um jogo interessante contra o Flamengo, deveria ter ganhado a partida, se não fosse aquela cobrança de falta daquele menino do Flamengo, o Grêmio fatalmente teria saído com os 3 pontos e colado ainda mais no Atlético na tábua de classificação. Como é que você vê esse jogo entre Atlético e Grêmio no próximo fim de semana? O Atlético ele ganhou do Grêmio lá no Olímpico, no primeiro turno, né? E jogando muito.
Jogou muito, realmente, e o Atlético, no Independência, com a torcida que comparece, fica até fácil pro trabalho lá dentro do Atlético, não precisa nem pedir demais, o torcedor comparece mesmo, a torcida do Atlético ela é diferenciada, é apaixonada e faz a diferença. O Atlético jogando dentro do Independência, aquele caldeirão lotado lá, realmente faz a diferença, ele leva essa vantagem, apesar de que vai ser um jogo bastante equilibrado, mas tem uma vantagem aí nesse jogo contra o Grêmio. É um resultado improvável, né? De repente um empate ou uma surpresa é o Grêmio vencer também não é nenhum motivo para desespero. Mas tem um detalhe também aí que fora desse jogo é que o Fluminense vai pegar dentro de casa o Náutico. Mas é dentro de casa. Então aí é um jogo muito difícil para o Atlético e um jogo que o Fluminense tem todas as chances de vencer. É fundamental a vitória nesse fim de semana, porque senão se acontecer um desastre no Independência, o Atlético pode simplesmente E aí deixar, acaba deixar a coisa passar, jogar menos, né? né? Não tem... Se o Fluminense abre 5 pontos de diferença, por mais que o Galo vença o Flamengo nesse jogo que tá faltando, continua atrás. Mas essa história de um jogar menos Atlético, pra mim, acabou já há muito tempo. O time tá jogando mal, não tá jogando bem. Contra o São Paulo, ele não matou o São Paulo como todo mundo tava falando. O São Paulo teve as suas chances também. Contra o Náutico, o Atlético não teve o domínio da partida em 1 minuto sequer. E é isso que preocupa. O Atlético jogou o pior jogo do ano dele ontem contra o Náutico. E tem um jogo dificílimo contra o Grêmio, né? Grêmio, que a gente sabe está numa crescente. O Marcelo Moreno não deixa passar. O Kleber está jogando muito bem. Aquela dupla ali no meio de campo de Elano e de Zé Roberto também tá fazendo a diferença. Eu não sei o que você acha também, né, Guilherme? Não, eu concordo. O Grêmio tem um time forte. Marcelo Moreno fez um golaço, inclusive, contra o Flamengo neste fim de semana. Conseguiu dar uma cavadinha ali, encobrindo o goleiro Felipe, né? O detalhe todo é esse que a gente realmente vem falando, sim. Até comentei aqui, o Atlético não pode deixar o Fluminense se distanciar na tabela de classificação e não pode dar como garantido os 3 pontos nessa partida que tem com o Flamengo, adiada aí do primeiro turno, que vai acontecer no dia 26. Então, ou seja, é muito importante esse jogo do Atlético contra o Grêmio, porque o Grêmio é um adversário direto, né? É um jogo de 6 pontos. O Atlético tem 51 pontos e o Grêmio tem 48. Se o Grêmio vencer, ele iguala a quantidade de pontos e ultrapassa o Atlético na tabela, porque vai ter uma vitória a mais. Sim. Então é muito importante realmente vencer. Eu estava lendo agora uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo, que o Vanderlei Luxemburgo está citando que esse jogo, se o Grêmio não conseguir vencer o Atlético no Independência, no domingo, o campeonato não acabou para o Grêmio, ainda vão ter vários jogos, e é nisso que o Atlético também tem que se pegar. O Atlético tem que vencer a partida, porque mesmo se o Grêmio perder, ele vai continuar no encalço, tentando adquirir mais posições aí para ultrapassar tanto o Galo e, quem sabe, até mesmo o Fluminense. O campeonato está equilibrado nessa parte de cima, por isso que o Atlético não pode dar bobeira. Mas o que me preocupa com relação ao Atlético, caso ele vença ou não o Grêmio, vamos supor que ele vença, a moral que ele vai ganhar para o restante da competição é algo que a gente aqui não precisa nem de discutir. Ele vai ganhar moral, vai chegar embalado para as próximas rodadas. Agora, o efeito contrário também pode acontecer. Com certeza. Se perde para o Grêmio, o que vai acontecer com a torcida? A torcida já vai começar a pegar no pé do Cuca, já que não está fazendo um bom segundo turno, vai começar a pressionar os jogadores, vai começar a pressionar o Ronaldinho Gaúcho. Então, é um jogo que tem tudo para ser o divisor de águas do Atlético nesse campeonato. Se o Atlético realmente ganha do Grêmio, ele praticamente tira o Grêmio da disputa pelo título. Agora, se ele perde, ele embola o campeonato e já não tem esse jogo contra o Grêmio mais, né? E o fator motivacional pode atrapalhar um pouco mais a situação ali no Atlético. Tem desfalques importantes, o Atlético, né, não vai contar com o Marcos Rocha, que tomou o 3º cartão, também não conta com o Júnior César, né, Sim. que também está suspenso. Então o Cuca vai ter um trabalho para escalar um dos pontos fortes do Galo no campeonato, que são as laterais. O meio-campo, ele dá proteção para os laterais fazerem as jogadas ofensivas. Então, ou seja, pode ser que o Cuca entre com o Serginho e o Richarlison, ou ele dê uma mudada nessa área, nesse setor do campo, para dar uma nova cara ao Atlético, que realmente precisa ter uma válvula de escape ali para que consiga chegar à defesa do time adversário, no caso o Grêmio, no domingo. Rômulo, eu não sei o que você achou do jogo de ontem, mas eu senti um pouco a defesa do Atlético meio atrapalhada em algumas situações. Você que cobriu o jogo aqui pra gente, o Super FC, o que você achou disso? Tem um detalhe aí que a gente tem que destacar, que não jogou a dupla de zaga que é titular, né? O
o Leonardo Silva estava suspenso, jogou o Rafael Marques, que também está suspenso. E é um problema, é uma coisa a se pensar, porque se acontecer qualquer coisa com o Leonardo Silva ou Hever durante a semana aí de treinos, aí vai ter que entrar o Luiz Eduardo na zaga, justamente contra o Grêmio. Pesadelo então, atual dos alvinegros, é esse? Tem que se cuidar muito aí os zagueiros. Falando do jogo do Náutico aí, realmente viu uma certa fragilidade da zaga, uma leve falta de entrosamento, e o Atlético não só na zaga, no ataque também não agrediu o goleiro do Náutico. Hora nenhuma. Não chegou ao gol. O Neto Berola teve umas 2 chances ali no segundo tempo, mas durante todo o jogo ele talvez tenha sido o que mais teve chances. Foi um jogo complicado para o Atlético mesmo, e refletiu a queda de produção do Atlético aí nos últimos jogos, né? Não vem ganhando aí de times como o Atlético Goianiense, não ganhou do Náutico. Então, o alerta tá ligado, eu acredito. Não é para desesperar, mas... O alerta tá ligado, mas eu tenho até uma boa notícia pro atleticano aqui, que não tá acompanhando a tabela, as rodadas, igual eu tô vendo aqui na minha frente, neste exato momento. Depois do jogo contra o Grêmio, que vai acontecer no domingo, o Galo vai pegar a Portuguesa lá em São Paulo, onde todo mundo está ganhando. A Portuguesa não escolhe onde perde, se é em casa, se é fora. Então, 3 pontos, né? Como o São Paulo fez ontem. Ontem não, desculpa, no sábado. E, na sequência, o Galo pega no Independência o fortíssimo Figueirense. Então, se sai bem do Grêmio, tem tudo para seguir bem até a 28ª rodada, onde pega o Figueirense. Para embalar, né? Como você disse. É a reta final do campeonato. Exatamente. Então, essa vitória diante do Grêmio, ela é de fundamental importância. Não pode nem sequer empatar. Porque empatar vai ser bom para quem? O Fluminense. O Fluminense está no encalço ali. Tá no encalço não, o Fluminense é o líder e está observando as partidas do Atlético. Tropeçou, perdeu para o Lanterna da competição, né, até então, o Atlético Goianiense, e não conseguiu os 3 pontos importantes. O Atlético também perdeu, o Fluminense deu graças a Deus por causa desse resultado, para o Atlético não ultrapassar. Então, ou seja, o campeonato vai ser assim até o final. O importante, você destacou aí um dos jogos do Atlético, jogos futuros contra a Portuguesa. Eu assisti a Portuguesa em São Paulo, a Portuguesa perdeu de 3-1, mas ela vendeu difícil o jogo. O Lucas que fez grandes jogadas e se destacou na partida. Fez 2 golaços ali, participou da jogada do gol do Osvaldo. Então, ou seja, a Portuguesa não é um time bobo. Ela também é um time inconstante no campeonato, está buscando um ponto de equilíbrio e que já tirou vários pontos aí importantes de times que estão brigando por posições na parte de cima da tabela. Inclusive tem o Bruno Mineiro, um jogador que fez 11 jogos, se não me engano, pela Portuguesa e já marcou 9 gols. É uma média muito boa do Bruno Mineiro, então o Atlético tem que ficar ligado aí, caso o Bruno Mineiro atue realmente contra o Galo daqui a 2 rodadas, para que não desperdice pontos também contra um time que precisa buscar o equilíbrio ainda. E na 26ª rodada, a próxima rodada, a rodada de domingo, o Fluminense, como bem disse o Guilherme, vai pegar o Náutico lá no estádio Raulino de Oliveira, onde ele teve o prazer de perder para o Atlético Goianiense, mas na sequência tem 2 paradas assim que são tortas, para não falar outra coisa. Pega o Flamengo no clássico no Engenhão e em seguida tem outro clássico contra o Botafogo em casa. Desse jogo aí contra o Botafogo é mais difícil, porque o Botafogo é um time mais certo. Mas é difícil de qualquer jeito. Clássico. São clássicos, então o Atlético tem tudo para conseguir uma situação melhor nas rodadas posteriores. Agora, vamos ver como é que está a situação do Grêmio. O Grêmio pega o Galo nesse fim de semana, né? Na sequência, encara o Santos no Olímpico. E na 28ª rodada pega o Cruzeiro em casa. Então são 2 jogos em casa que o Grêmio terá na sequência contra 2 times que não estão assustando ninguém, né? Que é o Santos e o Cruzeiro. Mas você tem que pensar o seguinte, o Santos não vai ter o Neymar na próxima rodada. O Neymar fez um gol, comemorou, o juiz interpretou como ele tivesse instigando a torcida do Curitiba, deu o 3º cartão amarelo, o Neymar está suspenso. Contra a Portuguesa. Não joga contra a Portuguesa e volta contra o Grêmio. Então, ou seja, o Neymar jogando no Santos, o Santos é um time totalmente diferente. Inclusive, os próprios companheiros do Neymar afirmam, o Neymar jogando, nosso time fica diferenciado. Ele tem um toque de bola diferente, ele parte para cima, ele dribla. Ele é um jogador que não tem como imaginar o que ele vai fazer na jogada pela habilidade. Mas a gente também não pode basear tudo na força do Santos no Neymar, Neymar, com né? certeza.
E pode tá, não porque o pode não Santos estar já numa perdeu tarde com o inspirada. Já, claro. Jogando em casa, o Grêmio disputando o título do Campeonato Brasileiro, qual que é a obrigação do Grêmio jogando em casa? Vencer. Qualquer um. Seja o Barcelona, seja o Real Madrid, qualquer um tem que chegar em casa e tem que fazer o dever de casa, que é o mais importante. Para você ser campeão brasileiro, você tem que ganhar em casa. Você ganhando 80% dos jogos em casa, você dá um passo muito grande para alcançar o objetivo no campeonato. Isso é verdade. O time que quer ser campeão, ainda mais no Campeonato Brasileiro, tem que vencer em casa. Porque se não vence em casa, é complicado, mais complicado vencer fora. Então, se você não faz o seu papel, que é de conquistar os 3 pontos nos seus domínios, realmente sua missão vai ficar muito mais difícil. É verdade. Agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem jogou muito mal para variar, empatou com o Vasco da Gama em 1-1. Na minha opinião, o Fábio entregou o gol para o Vasco da Gama. Não sei se é a opinião de vocês. O que você achou, Rômulo, do jogo? Foi duro. Jogo duro, jogo chato de assistir, francamente. Cruzeiro repetiu a história do Figueirense e outros jogos aí no campeonato. Abre o placar, começa, faz um gol, tem oportunidade de fazer 2, às vezes 3, desperdiça chances claríssimas e vai lá e toma um gol bobo. Concordo plenamente, falha horrorosa do Fábio. E vamos combinar que já chega, né? O Fábio ele não é incontestável, ele é um bom goleiro, é um grande goleiro, tem um papel importante dentro da equipe do Cruzeiro. Mas... Grande mesmo, né? Tá até um pouquinho pesado, né? É verdade, grande para todos os lados. Exatamente. Mas aí não assume quando erra. Acho que eu entendi definitivamente por que o Fábio não está na seleção brasileira. Fala-se que há uma perseguição, uma resistência do Mano com ele, mas ele demonstrou total imaturidade para um jogador de mais de 30 anos, que é o caso dele. Como líder, ele é capitão do time, é líder do time e não pode assumir responsabilidade, não pode reconhecer o erro. Não pode fazer nada, né? Não pode ser nada, né? Foi uma falha patética, gente. Foi uma coisa horrorosa. Ele podia ter agarrado aquela bola com tranquilidade na hora de... Se assustou, e ele tem demonstrado isso, uma certa insegurança para sair nas bolas aéreas, tem falhado muito. E se ele simplesmente fala na entrevista que ele deu depois do jogo, realmente eu falhei, acontece, trabalhar para melhorar, não continuar, acabou o assunto, ninguém ia tocar naquele assunto mais. Agora ele veio e quase chorou na entrevista. Ainda saindo por cima, não dá para entender. Da humildade ele fala tanto de Jesus, né? Fala tanto de Deus, é um princípio bíblico esse negócio de humildade, né? Ele não demonstra nenhuma humildade. Agora vai repercutir a semana inteira essa polêmica simplesmente porque ele não foi capaz de assumir um erro. Se ele tivesse assumido, ele teria acabado com a história, mostraria maturidade. Fábio faz grandes defesas. Deixa eu só complementar aqui, Leandro, desculpa te cortar. Fábio faz grandes defesas, é um jogador que já mostrou ser muito importante para o Cruzeiro. Concordo aí plenamente com o que vocês estão falando em relação à humildade. A gente tem que reconhecer os erros, né? Isso serve para qualquer profissão, seja jogador de futebol, até nós mesmos. O detalhe é que eu estou sentindo o Fábio um pouco desmotivado, não sei o que vocês acham. Realmente ele... eu com uma defesa posta na minha frente, Thiago Carvalho, Vitorino, Rafael Donato e 2 laterais que não sabem jogar bola, não sem contar nem o Vitorino, né? Porque o Vitorino, o Celso Roth nem tá o Vitorino eu coloco na roda porque ele tá na roda, né? Ora ele tá defendendo a seleção do Uruguai. Eu acredito que o Vitorino tem ali a sua vaga na defesa do Cruzeiro justamente pela inexperiência dos outros zagueiros. Então acho que faz isso muita falta e o Fábio se sente um pouco... desmotivado, pelo menos na minha opinião, justamente por isso. Era o que a gente até comentava do Atlético. O pessoal reclamava do goleiro. O time via ali que tinha bons zagueiros, mas os zagueiros olhavam para trás e viam, mas eu tenho aqui no gol um goleiro que foi destaque no Grêmio Barueri. Aí o pessoal cobrava do goleiro e o goleiro não segurava a pressão. No Cruzeiro é a mesma coisa. Tem-se um grande goleiro, que é o Fábio, ele já demonstrou isso dentro de campo, mas ele olha para frente e vê que o miolo de zaga dele é formado por Rafael Donato e Thiago Carvalho. Thiago Carvalho, um zagueiro que foi destaque de Série B, e o Rafael Donato, que começou a ter destaque, depois de sair do futebol carioca, no Bahia, que é um time que estava lá brigando pelo rebaixamento. Então é complicado. O que eu acho não é tão problemático você ter zagueiros inexperientes no time. Eu acho que se você tem alguém ali para mostrar o caminho para esse jogador, como funciona realmente jogar no clube grande, não é o problema. Tanto que o Corinthians, que é o atual campeão da Copa Libertadores da América, se você for olhar 3, 4 anos atrás, hoje, esses jogadores eram todos de Série B. Chicão, Castan, Ralf, Paulinho, Leandro Castan.
O Castanho que saiu. Então a gente tem que ter algumas noções. Se você quiser montar um time competitivo, se você buscar a Série B, você pode conseguir isso. Agora, é óbvio que o Cruzeiro hoje é um ajuntado de jogadores, a defesa não tem constância nenhuma. A gente via talvez um melhor aproveitamento da defesa do Cruzeiro nos primeiros 5 jogos do campeonato, que o Cruzeiro chegou até a alcançar a liderança justamente pela solidez da sua defesa. Mas o Fábio passou a não ser tão inquestionável assim igual ele era. O Fábio, ele tem falhado, eu tinha até comentado isso aqui no Esporte.com especial de sexta-feira. Ele tem falhado sim em jogadas bobas. Contra o Figueirense, por exemplo, ele errou pelo menos umas 4 saídas de buscar a bola alta na grande área, quando ela é alçada na grande área. Ontem, a mesma coisa. Ele fez aquela defesa contra o... Quem que puxou aquela bola mesmo? Foi o Tenório, né? Ele fez uma defesa sensacional, mas ele estava mal posicionado também, né? Ele estava pro canto, né? Se o cara tivesse tirado um pouquinho dele, ele teria entrado. Então ele não fez mais do que uma obrigação. Na minha opinião, o goleiro, quando ele é bem pago, quando ele tem essa grife de ser um grande goleiro, ser goleiro de seleção, como a gente gostava de cobrar o Fábio aqui, ele tem que pegar aquela bola que ele tomou o gol de qualquer maneira. Não existe o zagueiro entrou na minha frente e me atrapalhou. Não tem a bola foi muito bem batida pelo Juninho Pernambucano. E daí? Ele ganha muito bem para fazer a defesa básica que ele não fez. A questão é essa. O jogo ficou muito complicado mesmo, né? O Cruzeiro fez um gol muito cedo no jogo, fez 1-0, teve oportunidades diversas aí com o Wellington Paulista. O Wellington Paulista, mais uma vez, provando por que é o reserva do Borges. Porque o Borges, a gente sabe que quando tem meia oportunidade, ele coloca a bola para dentro. Então, a diferença toda, que a gente até já comentou isso aqui no Esporte.com, é essa. É um jogador que aparece muito na área, só que não tem o poder de decisão como tem o seu concorrente direto, que é o Borges, que não está jogando porque está lesionado. O detalhe é tudo isso. O Cruzeiro, como você disse, aí, juntou a um grupo de jogadores, fez um amontoado de peças, algumas deram um pouco mais certo do que outras, só que o time é todo desequilibrado. A começar da defesa. Né? Tem um grande goleiro, mas que não está numa boa fase, tem zagueiros que não são tão experientes, e isso, querendo ou não, influencia. Não tem laterais, o Ceará é o melhor deles, mas mesmo assim já desfalcou o time aí por várias rodadas, por lesão e por ter mais de 30 anos. Essa vai ser a tônica, não é um jogador que tem uma recuperação muscular muito boa. Então o detalhe é esse, o Cruzeiro, se quiser melhorar para o ano que vem, já tem que começar a fazer um planejamento, não tornar o grupo tão velho como é, de idade, média de idade, e colocar os meninos para jogar. E o Celso Roth não inventar, né? Porque colocar o Lucas Silva para jogar de lateral direito, você vai me desculpar, mas é uma tremenda sacanagem com o menino e podia até ter queimado o jogador. Mas é uma tremenda sacanagem também o que o Lucas fez ontem com a torcida, né? Com certeza. Então, a gente tem que forçar, assim, a diretoria a colocar os meninos da base, mas tudo tem seu tempo. A gente vê claramente que o Lucas Silva não está preparado para ser titular desse time do Cruzeiro ainda. O que aconteceu ontem mostrou total inexperiência dele ainda para tentar até cadenciar mais um jogo, né? Você não vê o Lucas Silva, por exemplo, pegando a bola, rodando, como qualquer volante cabeça de área tem que fazer. O problema é a fase do Cruzeiro, né? Igual nada dá certo, né? Nada dá certo, né? Ele até fez um bom clássico, na minha opinião. Depois o Celso Roth o sacou do time, ele foi muito bem na partida, tomou o drible do Ronaldinho Gaúcho, que resultou naquele golaço, mas o Marcelo Oliveira tomou 2. Coitado do Marcelo Oliveira. Né? O Marcelo Oliveira tomou 2. Então, depois, né? O Lucas Silva tem muito potencial, é um jogador que está aí chamando a atenção de muita gente. Foi deslocado para a lateral direita. Isso me recorda muito bem o início da história do Bernard também, apesar de fazerem funções diferentes. O Lucas como volante, o Bernard meia. O Dorival Júnior, se você se recorda, também colocou o Bernard para jogar de lateral direito. Então, ou seja, hoje o Bernard prova para o Brasil inteiro e também vai ter oportunidade para provar para o mundo, se conseguir jogar, se for acionado para jogar contra a Argentina no Superclássico das Américas, o potencial que tem. Então, ou seja, o jogador é volante, então vamos colocar ele para jogar como volante, deixa ele mostrar o serviço dele ali no meio campo. Primeiro deixa ele ficar estabilizado, ganhar mais a confiança, para quem sabe improvisar. A verdade é que o Lucas Silva não tinha que ter sido testado no Campeonato Brasileiro. Teve o Campeonato Mineiro todo para isso e não fizeram. Aí colocar o menino também na fogueira, como você bem disse, é uma sacanagem com o garoto. Mas eu tenho uma pergunta para você, Rômulo. Aquele lance de fatal, né, do Vasco, que fez o gol, que o Tenório fez o gol,
e o árbitro assinalou impedimento. O que você achou daquele lance? Lance confuso. A princípio eu achei que a arbitragem estava certa, mas a gente revendo os lances ali, realmente o Tinga ele desvia a bola, ele pode não ter, obviamente ele não teve a intenção de dar o passe, mas ele tentou desviar, esticou a perna, ficou muito longe, faltou perna ali para ele, e a bola sobrou pro Tenório que não tinha nada com isso. Ele estava em posição de impedimento, mas aí a gente tem que basear na regra, né? Realmente foi um gol mal anulado que salvou o Cruzeiro, né? Porque era para ter saído de campo derrotado. O que você achou, Guilherme? Eu achei que o arbitragem acertou. Pela primeira vez, eu estou até rindo aqui, porque a gente fala, se o Arnaldo César Coelho e o Márcio Rezende de Freitas opinaram de uma certa forma, você discorda da opinião deles, então você está certo e eles estão errados, justamente pela história que eles têm no futebol. Mas eu vi uma explicação do Arnaldo César Coelho que eu achei até interessante. Se por acaso o cruzamento fosse feito por um jogador ali do Vasco, se fosse um vascaíno que estivesse ali, por exemplo, a gente estivesse na defesa do Vasco. O Cruzeirense foi, tocou a bola, fez o cruzamento, a bola bateu, a gente pode até usar o do Cruzeiro mesmo, vamos supor que um Cruzeirense tocou a bola para o meio da área, o Tinga desviou daquela forma que a gente viu que desviou e o Fábio defendeu. Você daria aquilo ali como um tiro livre dentro da área pro Vasco? Depende. A questão da intenção, justamente o que a gente está falando. Então o lance é realmente polêmico e foi essa a explicação do Arnaldo César Coelho. Se tivesse sido um jogador do Cruzeiro que tivesse tocado a bola ali para o meio da área, o Tinga, até mesmo do Vasco, estou fazendo um pouco de confusão aqui. O lateral chegou, cruzou a bola, o Tinga encostou nela. O Vasco cruzou para trás. E o Tinga cortou para dentro. Se a tivesse a bola. Aí ele perguntou, você marcaria o tiro livre indireto por causa do recuo? Muita gente falou que não. Então, ou seja, um lance realmente difícil. Na minha opinião, o árbitro acertou justamente porque eu não vi intenção do Tinga ali de fazer aquele toque pro Tenório. Ele tentou desviar a bola bateu. Não, é claro que nenhum jogador, isso que eu tô falando, nenhum jogador vai ter intenção de tocar pro cara adversário. Isso é hipótese nenhuma. A questão é, o cara do Vasco veio pela ponta direita, tocou para trás, porque tinha um jogador vascaíno mais ou menos na linha um pouco atrás da linha do pênalti. O Tinga estica a perna, a bola bate no pé dele, ele toca nela de novo, ele tenta tocar nela de novo. O Lucas Silva fura, bate a bola no Lucas Silva e a bola sobra pro Tenório. Então, dois jogadores... É na origem da jogada. Dois jogadores do Cruzeiro tocaram na bola e nenhum deles teve intenção? É porque na origem da jogada... claro, se você for pensar na origem da jogada, o Tenório estava... Eu não marcaria esse impedimento em hipótese alguma. Para mim, o Vasco foi claramente prejudicado nesse jogo. Você também, né? Mas é isso depois que a gente analisou o lance, né? Ali na hora é muito rápido. Mas mas aí se a gente for ficar falando assim, defendendo o juiz também, a gente vai chegar e falar assim, tudo pra eles em cima da hora. Mas eles estão lá pra isso. Não, justamente. Inclusive tem os auxiliares ali atrás do gol pra facilitar esses gols aí. Não funciona pra nada. Não funcionou no jogo da Atlético. Os caras estão lá pra enfeitar, na verdade, né? Ganhar um salário. Enfeitar não, porque na maioria das vezes eles são feios pra caramba. Mas pode colocar aqueles bonecos de posto assim, que pra mim é a mesma coisa. Nossa, esses caras não servem pra nada. Lá no Berola que não marcaram. Trabalharam realmente que esse pênalti foi claro, gente? Foi puxado. Eu não vi nada disso. Foi puxado. Eu não vi nada disso. Teve uma gravata. O problema do Berola é que ele é muito cai-cai. Aí ele já tá marcado demais, então ele já tá queimado. Então vamos para outro lance do Cruzeiro. Foi pênalti no Wellington Paulista? De forma alguma. Aí é o detalhe. O Wellington Paulista também é outro marcado. Mas vocês acham que foi falta? Não, o lance dele eu acho que não foi pênalti. Até porque pra mim foi tudo se ele tivesse caído de uma maneira mais natural, né? Mas ele foi tão shakespeariano que ele fez um drama danado pra cair. Pra mim foi pênalti pro Náutico mesmo, pra mim o Vitor tinha sido expulso, pra mim foi gol do Vasco mal anulado, pra mim o Wellington Paulista pulou ali, achou que era uma piscina, pulou mesmo. Acho que hoje foi a bancada que eu participei aqui que a gente teve mais desentendimentos de opinião. Porque o Breno tá sempre aqui comigo enchendo o saco, então não tem dessa aqui não, a gente respeita a opinião de todo mundo. Certeza. Obviamente, Tenalta, a gente tá aqui para debater, para você também ter a sua conclusão. Tem uma pergunta do Roberto aqui, de São Francisco de Paula. Obrigado, Roberto, pela sua participação. Ele faz uma pergunta curiosa, que eu nem tinha parado para pensar nisso, na verdade. Por que os jogos do Campeonato Brasileiro não são pelo menos, no retorno, não são pelo menos no mesmo horário? É um detalhe de televisão. Televisão. Curioso o Roberto Donizete Barbosa
Ô, Roberto, eu gostaria que você enviasse mais perguntas pra gente, porque essa daqui eu não vou ser capaz de responder pra você de jeito nenhum. É questão realmente de televisão, da emissora que detém os direitos do campeonato, que pede para a CBF fazer alterações. Algumas, digamos assim, intervenções que a CBF precisou fazer no começo do campeonato, no turno do campeonato, como, por exemplo, esse jogo entre Flamengo e Atlético que foi adiado, querendo ou não, o Galo a CBF precisou colocar um novo dia do calendário, aí, digamos assim, que já é apertado no segundo turno para que a partida fosse realizada. Então, ou seja, na minha opinião, eu entendo que são vários fatores que fazem essa mudança, essa distinção de horários em relação ao primeiro turno. Mas que realmente é uma pergunta curiosa. Tem mudança no decorrer, né? Tem uma história de que no início do Campeonato Brasileiro não tinha intenção, não havia intenção da emissora que tem o direito de transmissão, não tinha intenção de transmitir jogos de Cruzeiro e Atlético, porque ano passado eles brigaram para cair. E aí não era interessante financeiramente. E tanto que o primeiro jogo do Cruzeiro que foi televisionado foi contra o Corinthians. E no decorrer do campeonato, o Atlético está brigando pelo título, então uma previsão aí mudou. E aí, com certeza, isso influencia, né? Isso aí mudando, é claro. Eles fazem uma pré-previsão, vocês gostaram desse termo que não existe? Desculpa, internauta. Neologismos, né? Pré-previsão. Porque se é previsão... Eles fazem uma previsão, vai rolar tal jogo, Cruzeiro e Flamengo é interessante, Galo e Corinthians também é interessante, Atlético Internacional é interessante, Cruzeiro e Grêmio também é interessante. E chega na hora do pega para capar, não tem metade desses times disputando o título, então o que a gente vai fazer? Vamos colocar os jogos nos horários nobres que realmente interessam para o torcedor, né? Isso foi mesmo você torcendo para Cruzeiro, Atlético, América, Friburguense, seja lá qual for a sua torcida. Para finalizar o Esporte.com, hoje vamos dar uma analisada aqui nos adversários diretos do Cruzeiro. Aliás, antes da gente fazer essa brincadeira que a gente faz aqui sempre, eu gostaria de saber de você, Rômulo, e de você, Guilherme, se o Cruzeiro ainda disputa alguma coisa nesse campeonato. O que você acha, Rômulo? Na verdade, minha opinião ela não mudou desde o início, né? Eu sempre disse que o Cruzeiro ele ia ficar ali entre 8º, 10º, talvez belisca a 6ª posição, 11º, e está se confirmando aí. Você tá igual o Tião das Rendas, hein? Mínimo de 1 e máximo de 20. Eu acredito que vai ficar nessa fase intermediária, de repente abocanha uma sul-americana ali, mas o Cruzeiro não tem demonstrado futebol para brigar por nada, não tem merecido, não tem demonstrado reação aí. Ele está dando muita sorte que já tem um bom tempo que ele está na 8ª posição ali, sem pontuar. E se perder o próximo jogo para o São Paulo, e é freguês do São Paulo, isso é um fato, né? Historicamente, São Paulo tem um retrospecto muito positivo. Para o Rômulo, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí é história e estatística, né? Não estou aqui cornetando ninguém. Realmente, São Paulo sempre foi um pesadelo, um algoz para o Cruzeiro, seja fora, seja dentro de casa. E aí, não estou dizendo que vai perder, mas é um jogo difícil. Se perder, já pode cair de posição. Eu acho que vai ficar por aí. Briga por título sem chance nenhuma. E só pega uma Libertadores se ninguém lá na frente quiser. Igual pois era isso que eu ia perguntar pro Guilherme, né? A sorte do Cruzeiro é que tanto... Vamos lá, o Inter ontem foi um caos diante do Sport. Ele tem feito isso dentro de casa, né? Foi um caos. O Internacional de Porto Alegre ontem, naquele estádio que a gente não vai voltar a falar aqui novamente, que é um pedaço de concreto, não conseguiu vencer o Sport Recife em casa. A gente vê o São Paulo fazendo um joguinho ali, outro joguinho ali, mas também não dá nenhuma confiança. A gente viu o jogo do Vasco ontem contra o Cruzeiro. O Vasco oferece perigo? Não sei. Dos 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi o único que venceu nessa rodada. Se você for fazer essa avaliação. Ou seja, 8 times, né, mais do que 1/3 do campeonato. Então, assim, é muito difícil realmente a situação aí dos times que estão brigando. O Cruzeiro, o Romulo bem colocou aqui, está ali naquela posição porque os adversários também que estão atrás não estavam vencendo, não estavam conseguindo chegar, e o Cruzeiro tinha feito uma boa gordura também, né, para queimar, e agora essa gordura já não é tão grande para se manter ali. Essa gordura foi para você? Praticamente, né? Brincadeiras à parte, o detalhe é justamente esse. O Cruzeiro tem que ficar atento. A gente já comentava aqui nos esportes.com que a gente fez no começo do campeonato, que o Santos estava na zona de rebaixamento junto com o Corinthians, brigando ali para não rebaixar, mas a gente sabia que os times tinham qualidade pelo menos para brigar por posições intermediárias, que é o que está acontecendo hoje. O Palmeiras é um caso à parte.
na minha opinião, na atual situação, eu não vejo de imediato uma solução. Para quem demite um técnico e não tem outro praticamente engatilhado e fica buscando treinadores aí à torta e à direita, então a situação do Palmeiras é muito complicada. O Santos já está aproximando, o Corinthians já está aproximando, e o Corinthians tem elenco para o Campeonato Brasileiro. O Corinthians já tem o mesmo número de pontos que o Cruzeiro, né? Tá então, ali ou seja, nono já. então o Cruzeiro está aí bem ameaçado e foi um time que enganou a muita gente, inclusive a mim, porque justamente pelo começo do Campeonato Brasileiro, a gente sabia que não tinha um time tão qualificado, mas que poderia ficar ali, quem sabe, brigando por uma Libertadores. Hoje, eu já compreendo o Cruzeiro de uma forma diferente e realmente ficando ali entre 8º e 12º colocado, eu acho que é a posição que o Cruzeiro vai ficar. A vantagem que a gente está analisando o Cruzeiro agora aqui, mas essa análise serve para aqueles times que eu falei, Internacional, São Paulo, Botafogo... Inter. Internacional, Vasco, Botafogo São Paulo. E São Paulo. Então, tá tudo, é o mesmo barco. Então, é por isso que eu ainda não tirei o Cruzeiro dessa disputa. E é muito difícil você também falar que a Fluminense, Atlético e Grêmio nessa ordem não vão conseguir uma vaga na Libertadores, justamente estão praticamente classificados. Pela campanha que fazem, né? Desperdiçam pontos, obviamente, mas isso é normal do campeonato. Só que os times se recuperam, conquistam pontos, já estão aí brigando por posições há muito tempo no campeonato, ocupando essas partes da tabela. Então é muito difícil você virar e falar que vai ter uma grande reviravolta no campeonato e que pelo menos esses 3 não se classifiquem à Libertadores. Exatamente. Aí temos o nosso glorioso Botafogo encarando o Corinthians lá no Engenhão. O Vasco da Gama pega a Ponte Preta fora de casa. São Paulo e Cruzeiro duelam lá no Morumbi e Internacional pega o Bahia no Beira-Rio. Então, se a gente for fazer uma situação hipotética aqui de que quem tem a vida mais fácil, porque todo mundo nesse campeonato está com uma vida super complicada, é o único campeonato do mundo que eu vejo Lanterna ganhando do líder fora de casa do jeito que ganhou. Então, a gente não pode falar se tem a vida mais fácil ou menos fácil aqui. Mas, trabalhando nessa hipótese, o Internacional pega o Bahia em casa, né? Mas, obviamente, como eu falei ontem, aliás, hoje, o Internacional empatou ontem com o Sport Recife em casa, né? Então, não quer dizer absolutamente nada. Aí, na sequência, na 27ª rodada, temos o Vasco pegando o Figueirense, o Cruzeiro pegando o Inter, ou seja, o Cruzeiro tem 2 jogos contra adversários diretos. Se ganha os 2, tem uma situação muito boa para frente, porque aí pressiona os adversários, obviamente, e também consegue os pontos tirando do adversário. Aí deixa eu ver aqui, o Bahia encara o Botafogo lá no Pituaçu. O Botafogo tem um jogo mais complicado. E cadê o São Paulo? Não tô achando o São Paulo. O São Paulo pega o Curitiba fora de casa. Então, tá tudo embolado, né? A gente vê as rodadas passando e esse grupo desses 4 times que disputam a vaga na Copa Libertadores cada vez mais embolado. Você apostaria em alguém, Guilherme? O Vasco, a gente está vendo aí que há muito tempo está no G4. Acho que é o time que mais tempo ficou no G4 foi o Vasco. Já foi líder do campeonato, já foi vice-líder, já foi 3º colocado, hoje é o 4º colocado. É um time que pode realmente conquistar uma dessas vagas. Mas aí a gente tem também o Botafogo, que é um time inconstante, mas que está chegando. A gente não sabe até que ponto o São Paulo vai conseguir uma recuperação no campeonato. O Internacional, o Fernandão deu uma puxada de orelha pública nos jogadores, justamente falando sobre o primeiro tempo do jogo contra o Sport. O Inter começou perdendo a partida por 2-0 jogando em casa. Então, ou seja, você bem citou aí, o campeonato está muito embolado. A gente não pode fazer um prognóstico até mesmo de uma rodada, justamente porque tem todo esse equilíbrio. O líder pede por lanterna e vice-versa. Para te falar a verdade, está até difícil para apostar. Hoje eu vou apostar no Vasco porque é o 4º colocado e se o campeonato terminasse hoje, o Vasco seria um dos classificados. E você, Romulo? Eu acredito que o Vasco também está numa condição boa. De repente o São Paulo também tem um bom técnico, tem Lúcio Fabiano, tem Lucas, né? Acho que o São Paulo desses aí... É o que é mais forte. Dessa briga aí, pelo G4, falando de Cruzeiro, por exemplo, até pelo futebol que o Cruzeiro vem apresentando, acho que o Cruzeiro ele devia se preocupar mais em fazer mais 10 pontinhos e garantir a permanência na primeira divisão do que ficar iludindo a torcida com vaga no G4. Você está falando que eu tô...
Iludindo a torcida aqui. Você não, o time. Cruzeiro. O time, porque o Celso Roth, ele tem usado essa inconstância de outros times como Botafogo, São Paulo, Inter, Pra justificar o próprio trabalho. Ele fala, o Cruzeiro tem inconstante, mas outros times também estão, né? E aí isso vai dando sobrevida pra ele, vai parecendo que ele tem razão. De alguma quem forma, não viu que o Celso Roth não tem material humano pra mexer com o time ainda foi a própria tem diretoria. material humano, mas aí eu não entendo. No jogo contra o Material Figueirense, humano, vocês gostaram dessa? Material humano. ele colocou o Souza na lateral direita contra o Figueirense. Na rodada seguinte, o Souza estava no banco, ele precisou tirar o Ceará não estava dando conta de jogar. Colocou o Lucas Silva. Por que ele não insiste, não colocou o Souza novamente, então, né? Então ele não tem padrão. Não, nenhum. Tá perdido. O time é fraco, limitado, mas ele tá perdido. Ele se perdeu, então é isso. Na minha opinião, quem vai ficar com essa vaga, eu não vou ficar em cima do muro, vai ser o São Paulo, vai chegar lá faltando 5 rodadas, o Lucas vai jogar bola, o Fabiano vai meter gol, e é isso. O Vasco, pra mim, não tem força, ainda mais vendo esses jogos horrorosos que o Vasco tem feito. O Vasco perdeu de 4 pro Bahia em casa. Isso é verdade. Então a gente tem que ter um pouco mais de noção nesse sentido, porque o São Paulo é um time de chegada e que não pipoca na hora que está para conquistar alguma coisa. Então é isso, gostaria de agradecer a participação do Guilherme. Obrigado mais uma vez, Guilherme, pela sua presença aqui conosco. Obrigado, mais uma vez aí, satisfação poder dar minhas opiniões aí para o internauta que acompanha o esporte.com. Mais uma vez aí eu convido também, como sempre, o pessoal a acessar aí o superfc.com.br para ficar bem informado das notícias do esporte no Brasil e no mundo. Obrigado, Romulo, pela sua segunda vez aqui comigo no estúdio. É verdade, segunda vez, muito bacana participar, eu agradeço aí e internauta também, reforço o convite, acesse superfc.com.br, acompanhe a cobertura Cruzeiro, Atlético, futebol nacional, internacional, tênis, até bocha a gente cobre, né? Então realmente acompanhe com a gente aí, é um prazer e um abraço para todos vocês. Lembrando que a bocha, o Brasil é campeão paralímpico, né? Paralímpico de bocha, C4 na dupla. Que bocha, hein? Que bocha. Então é isso, torcedor, gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. Eu tenho várias perguntas aqui, não conseguimos colocar todas em pauta. O Josué fala aqui que se o Galo vai nadar na raia e morrer na praia de novo. Se os jogadores contra o Náutico foram displicentes. A gente pode responder essa na próxima, viu, gente? Um obrigado e até lá.